pelo servo do Senhor. Pai querido, Pai amado que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Senhor, lhe agradecendo, Deus, pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos alcançado até aqui, Senhor. Neste momento aqui está, Senhor, o Teu servo, irmão Bruno. Ele se preparou, ele se consagrou, Senhor meu Deus. Ele fez um esforço para estar aqui nesta noite, Senhor. Neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor use ele como canal de bênção em nossas vidas, Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Senhor, que venha servir para nos edificar, para nos abençoar. Dá a ele sabedoria, discernimento, seja com ele em todos os momentos. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos os jovens irmãos aqui presentes com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Quero saudar a todos os jovens fortes com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Assim, você veio no culto, meu querido. Queridos, quero que você abra sua Bíblia comigo. Livro de Salmos, capítulo de número 103. Salmos, capítulo de número 103, verso 7. Quero externar minha gratidão a Deus, primeiramente, o privilégio que Ele me dá de, mais uma vez, poder retornar a Umadur para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Felipe, que Deus abençoe a sua vida, a vida do Ministério de Louvor. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Sabem que vocês moram no meu coração, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Também louvo a Deus pela vida do nosso dirigente, o Luiz Carlos. Que Deus abençoe. Esses dias nós estávamos conversando, nós estávamos vendo quem era o mais antigo no Amador. E eu acabei ganhando dele. Tenho um pouquinho mais de tempo do que ele. Queridos, trago a minha saudação do nosso dirigente, irmão Luiz Osório, ali na congregação da Betel. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, que me aguenta. Você que achou na sua Bíblia, Salmos, capítulo 103, verso 7, vai nos dizer assim: E fez conhecido os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Pode tomar seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu vi que vocês gostam de palavra, gostam de louvor, gostam de estar na casa de Deus. Porque com esse frio, você sair da sua casa, você é forte e você é apaixonado por estar na casa de Deus. Glória a Deus por isso, meu querido. Queridos, eu estava no meu lar essa tarde e eu falava com Deus: Deus, eu preciso levar uma palavra a Umadur. E quando se escuta falar, você vai pregar no Amador, você treme na base. Normalmente, quando a gente sobe em cima de um púlpito para ministrar a palavra de Deus, a gente já treme. Mas quando dizem que a gente vai pregar para Umadur, já é um pouquinho mais difícil. A gente treme um pouquinho mais. Mas eu fui buscar a Deus e fui falar com Deus, e Deus, Ele me trouxe à lembrança um homem chamado Moisés. Ele me fez lembrar de um homem chamado Moisés e do chamado que o Senhor tinha na sua vida. E eu quero te apresentar umas características desse homem de Deus. De um homem que a Bíblia vai dizer que ele era um homem extraordinário. E por ser uma pessoa extraordinária, o seu chamado também era extraordinário. A Bíblia vai dizer que Moisés é um dos homens que tem a intimidade com Deus em outro nível. A Bíblia vai dizer que Moisés é uma das pessoas que tem a intimidade com Deus diferente. Mas eu quero que você entenda um pouco sobre a história e sobre
o que esse homem fez e o que esse homem viveu para ser chamado de extraordinário. Moisés, quando nasceu, ele viveu em um tempo em que Israel estava cativo no Egito. Israel entra na terra do Egito por intermédio de José. Mas o tempo passa, José morre, a sua geração também passa, a geração em que ele vivia passa, e agora se levanta um novo faraó naquele tempo. E naquele momento, naquele tempo, Faraó vai olhar para aquele povo e vai ver que aquele povo não 70 pessoas, mas mais de 2 milhões de pessoas. E ele vai pensar com os seus conselheiros e vai dizer: esse povo não para de crescer. E se esse povo um dia resolver se levantar contra nós, nós pereceremos para esse povo. Então nós precisamos parar e acabar com o crescimento desse povo. Então esse povo agora se torna escravo e começa a passar por um momento de escravidão naquele tempo. Mas também naquele tempo ele vai pensar: eu preciso ainda parar o crescimento desse povo. Então ele faz uma reunião com todas as parteiras daquela época e ele vai dizer: todas as crianças que nascerem a partir de agora, se for menina pode viver, mas se for menino precisa morrer. Naquele tempo ele decreta que todo menino que nascer precisa ser morto. Mas aqui eu vejo que Deus, ele tem que ser um pouco diferente. Por quê? Porque o povo começa a clamar. Glória a Deus. O povo começa a buscar a face de Deus. Mas sabe quando o povo busca? Sabe quando a gente está orando e parece que o céu está de bronze, parece que Deus não responde? O povo olhava para os céus e não via resposta. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E eu me lembrava que até no silêncio Deus está trabalhando. Até quando nós não vemos e nós percebemos que nós não vemos Deus, Deus continua trabalhando nas nossas vidas. E Deus começa a planejar um libertador para aquele povo. Então ele começa a planejar. Então vai nascer um menino. Esse menino se chama Moisés. Esse menino nasce e a mãe consegue esconder esse menino por 3 meses. Mas findado esse tempo, ela já não consegue mais esconder esse menino. Agora você pense comigo, aquela criança nasce e o natural de uma criança é, no momento em que ela nasce, ela precisa chorar. É natural de uma criança. E eu consigo imaginar aquela mulher em prantos. Quem sabe seu filho começa a chorar e ela tem que tapar a boca do seu filho, não sei, quem sabe? Porque ninguém podia escutar o choro daquela criança. Mas Deus ainda tem um projeto na vida daquela criança. O maduro Deus ainda tem um projeto na vida daquela criança. O maduro Deus ainda tem um caminho para aquela criança trilhar. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Faraó pode até mandar matar, mas se Deus tem um projeto na sua vida... Não, você não entendeu, eu vou te explicar um pouquinho melhor. Faraó pode mandar te calar e te parar, mas se Deus tem um projeto na sua vida, ninguém te cala, ninguém te para. Aleluia! Passa-se 3 meses, ela já não consegue mais esconder aquele menino. Passa-se 3 meses e ela já não consegue mais sustentar aquela situação. Então, no momento de decisão, ela pega o menino, coloca num cesto e vai colocar no rio Nilo. O segundo momento dessa criança é
o rio Nilo. Quem sabe muitos poderiam dizer, a criança agora não tem mais saída, vai morrer, pode se afogar, pode perder a vida naquele rio. Mas Deus ainda tinha um projeto na vida daquele menino. E se Deus tem um projeto, Ele também vai traçar o caminho do menino até o projeto. A Bíblia vai dizer, e a história vai nos contar, que naquele rio também vai estar a filha de Faraó. E a Bíblia vai ser bem clara e vai dizer que ela também traz consigo as suas donzelas. No capítulo de número 2, versículo de número 5, a Bíblia vai nos dizer assim, no livro de Êxodo: E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e consigo as suas donzelas, e passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca com o menino. A Bíblia vai ser bem clara. Quem foi que viu o menino? A princesa. A Bíblia vai ser bem clara quando diz que ela viu o menino. E eu me perguntando, pedindo ao Senhor, por que o Senhor apresentou um menino diretamente à princesa? O Espírito Santo do Senhor estava me dizendo que Deus, Ele só apresenta propósitos para quem consegue sustentar os propósitos do Senhor. Não, você não entendeu. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Se as donzelas achassem aquele menino, elas poderiam e conseguiriam manter aquele menino vivo? Não. Mas elas poderiam pegar aquele menino e levar até o Faraó, e Faraó deixaria ele viver? Não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele só apresenta propósitos a quem consegue sustentar o propósito. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Se Deus, Ele te deu um propósito, pode ter certeza que pode passar o que você passar, Ele vai ainda levantar gente para sustentar os seus propósitos. Não, você não entendeu? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Se Deus colocou uma chamada no seu coração, é por certo que Ele vai levantar gente para cumprir os propósitos na sua vida. Glória a Deus. Aquele menino vai crescer, vai ser adotado pela filha de Faraó. E agora ele vai ser chamado filho da filha de Faraó. O homem mais importante daquela época. Sabe por quê? E sabe por que o inimigo tenta de todas as maneiras me calar, te parar? Ele tenta por várias e várias vezes te calar e te destruir. É porque ele não enxerga o seu momento. Ele não enxerga aquilo que você está passando agora. Ele enxerga o potencial que tem na sua vida. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Ele vê você, quem sabe pegando a sua Bíblia, ele vai dizer, se ele tomar gosto pela palavra de Deus, ninguém cala ele. Ele vê você ensaiando e você cantando em casa. Ele vai pensar assim, se eu não parar esse jovem, ele pode entrar no coral da Almadur, louvar o nome do Senhor e ninguém cala ele. O inimigo, ele não olha para você no seu presente, ele enxerga o que você pode se tornar no futuro. Ele olha para você e ele pensa, eu preciso parar, eu preciso calar essa voz. Mas Deus, Ele ainda tem uma promessa na vida desse menino. Glória a Deus por isso. O menino vai crescer, vai se tornar um homem, filho da filha de Faraó. Ele vai passar pelas melhores faculdades, vai vestir a melhor roupa, vai ser ensinado pelas melhores pessoas daquela época. Você conhece a história. Mas vai chegar um momento na vida desse moço agora, que ele vai ver um egípcio maltratando um hebreu. E naquele momento da vida dele, ele vai matar aquele egípcio.
vai esconder o seu corpo. Mas tudo é descoberto. Então ele foge para Midian. E eu parei para ver um pouco sobre Midian. Midian, ela fica no meio do deserto. Muito quente, no meio do deserto. E você sabe que deserto não é momento de morrer, não. Deserto, ele é momento de aprendizado. Por quê? Eu parei para pensar e parei para olhar para essa palavra com outros olhos. E quem sabe aquele homem agora, no deserto, com roupa de egípcio, com vestimenta de egípcio, ele precisou passar pelo deserto para aprender a eliminar tudo aquilo que, quem sabe, não fazia parte da vontade de Deus na vida dele. E eu entendo com isso que deserto não serve para nos matar, não serve para nos matar, não. Deserto, ele serve para nos livrarmos daquilo que não agrada a Deus. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Deserto não serve para te matar, deserto serve para te ensinar a você a tirar aquilo que não provém da vontade de Deus na sua vida. Quem sabe é um linguajar que precisa ser tirado da sua vida. Quem sabe é algo que você precisa tirar e se livrar da sua vida. Deserto é momento de perder aquilo que a gente adquiriu no meio do caminho, mas ganhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deserto é lugar de mudança. Deserto é lugar de mudar os nossos pensamentos. Deserto é lugar de mudar as nossas atitudes. Ei, há momentos na nossa vida que a gente precisa se livrar de uma bagagem que a gente traz lá de trás. Quem sabe é mágoas, quem sabe é lutas que a gente carrega todos os dias. Mas Deus me manda vir aqui te dizer, há momentos da nossa vida que a gente precisa se livrar de bagagens que não vão nos levar para frente. Há momentos na nossa vida que a gente precisa se livrar de algo, quem sabe vai travar o nosso caminho mais para frente. Queridos, eu não sei por que estou indo para esse lado, mas Deus me manda te falar e seguir te falando. Que há algo na sua vida essa noite que precisa ser tirado. Há algo na sua vida essa noite que precisa ser mudado. Quem sabe é um site que você acessa e que você precisa parar de acessar. Quem sabe são pessoas que você precisa tirar da sua vida e você não tirou até agora. Quem sabe é algo que você precisa se livrar para Deus derramar as suas mais ricas bênçãos na sua vida. O tempo se passa, ele se casa. A sua bagagem foi tirada. E agora ele apacenta o rebanho do seu sogro. E a Bíblia vai seguir nos dizendo que em um momento em que ele vai subir a um monte com o rebanho, ele vai passar por uma sarça. E é aqui onde Deus resolve se revelar a Moisés. É chegado o momento em que Deus resolve revelar os propósitos que Ele tem na vida de Moisés. É chegado o momento em que Deus decide, não, agora eu vou falar com Moisés, porque agora começa o ministério que eu vou colocar na vida dele. E ele vai passar por uma sarça e ele vai notar que a sarça está queimando, mas ela não se consome. Mas antes de falar que a sarça pega fogo, mas não se consome, eu quero que você entenda que a sarça, ela é algo comum no local onde ele estava. A sarça era algo muito comum no lugar onde ele estava.
E aqui eu entendo uma coisa, que para Deus falar com as nossas vidas, Ele não precisa de profetas, Ele não precisa de visões, Ele não precisa de muita coisa. Se você veio essa noite a esse culto, esperando revelações, esperando visões, Deus me manda te dizer que Ele quer falar com você essa noite é por algo comum. Quem sabe Deus já está falando com você desde o começo do culto, desde o primeiro hino, e você não percebeu. Sabe por quê? Porque quando Deus quer falar com você, Ele não precisa de grandes coisas, Ele pode se revelar a você em coisas pequenas. Quem sabe são coisas pequenas no nosso dia a dia, irmão Luiz, que a gente passa, e muitas vezes passa desapercebidos aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, mas é Deus falando conosco. Ei, comece a chegar no culto, a ver um hino da harpa, a ouvir um hino da harpa e começar a notar que é Deus falando com você, que Ele não precisa de grandes coisas para falar com você, Ele precisa de coisas pequenas para falar com você. Não é grandes pregadores, não é grandes mensagens, não. São coisas pequenas para Deus se revelar a você essa noite. Ei, Deus está falando com você essa noite, através de coisas pequenas. Glória a Deus. Mas ele vai notar que a sarça pega fogo, mas ela não se consome. E eu parei para pensar e comecei a pesquisar. Era muito comum também uma sarça naquele tempo, muito quente, ela pegar fogo. Mas também era muito comum ela se consumir. E quem sabe eu posso ver e imaginar Moisés, ele passando pela sarça, e ele, mais uma sarça que se queima. Mas aí ele vai parar e vai olhar novamente, ele vai ver que aquela sarça, ela pega fogo, mas ela não se consome. Você lembra que eu disse que agora é o momento em que Deus ele se revela para Moisés? É o momento em que Deus vai dar o ministério a Moisés. Sabe que Deus está dizendo através daquela sarça para Moisés? O seu caminho vai ser difícil. A sua história, a sua trajetória vai ser difícil. Mas como essa sarça, ela queima, mas ela não se consome. É eu na sua vida mostrando que você vai passar por luta. Você vai sim passar por dificuldades. David, você vai sim derramar lágrimas. Sim, mas é Deus mostrando que Ele está no controle de tudo. É Deus mostrando que Ele está no controle da sua vida. É Deus mostrando que você vai passar por dificuldade, mas Ele vai passar com você. Ele vai estar do seu lado. Quando você pensar, está difícil, está árduo, lembre-se que Deus Ele caminha com você. Que Deus Ele está com você. Ei, naquele momento em que as lágrimas vão rolar no seu rosto, lembre, Deus está no controle de tudo. Ei, quando todos se virarem as costas, lembre, Deus está com você. Ei, quando todo mundo olhar para você e não te der nada, lembre-se, Deus Ele está com você. Glória a Deus. A sarça pegando fogo também vai nos representar que Deus Ele vai nos dar resistência. A gente acaba passando por várias coisas na nossa caminhada, várias lutas, várias dificuldades, vários desertos. Mas Deus Ele está nos dizendo essa noite que tudo que você passa na sua vida e as dificuldades que você passa, é Deus te dando resistência. Não, você não entendeu, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Tudo que nós passamos no nosso dia a dia, as lutas e as dificuldades, é Deus nos dando resistência. É Deus nos provando e dizendo, você vai ser resistente. Porque vai chegar um momento que a batalha, que a luta vai ficar tão grande. Mas eu passo pela prova dando glória a Deus.
A luta vai ser grande, David, mas eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. A dificuldade vai ser tão grande, mas ainda assim eu passo pela prova, porque Deus já me deu resistência. Deus já me mostrou que as coisas dele são maiores na minha vida. Então Deus vai te dar resistência. Ei, não desista, a dificuldade pode estar grande na sua vida, mas é Deus dando resistência para você. Deus vai dizer a Moisés, Moisés, quando ele sai do Egito, ele, quem sabe, pensa naquele momento, eu vou ser esquecido. Quando Moisés sai do Egito, fugido, ele pode pensar, agora ninguém mais lembra de mim. Agora ninguém mais lembra da história. Ninguém mais lembra de mim e da minha história. E eu olho para a palavra e vejo o Senhor chamando Moisés pelo seu nome. Eu vejo Deus chamando Moisés pelo seu nome. É Deus dizendo para Moisés, eu conheço sim a tua história. Eu conheço sim a tua trajetória até aqui. Eu conheço sim as lágrimas que você derramou, sim. Eu conheço o seu chamado, sim. Eu conheço a sua trajetória, sim. É Deus dizendo, eu ainda te conheço. Eu conheço a sua história e a sua trajetória. Quando você pensar, ninguém mais lembra de mim, o meu líder não lembra de mim, pode uma mãe esquecer do filho que deu à luz, mas o Senhor, Ele não esquece de você. Ei, meu querido, o Senhor não esquece de você. Você pode se esconder de tudo quanto for forma, mas Ele ainda sabe o seu nome, Ele sabe a sua trajetória. Ele sabe como você chegou aqui essa noite. Glória a Deus. Deus vai falar o seu propósito na vida de Moisés. E naquele momento Moisés, ele vai pensar. E ele vai orar a Deus. Lembre-se que eu disse que Moisés tem uma grande intimidade, é um dos que a Bíblia vai relatar que ele tinha muita intimidade com Deus. Então Moisés vai fazer a primeira oração a Deus. E ele vai conversar com Deus, e ele vai perguntar, Senhor, e quando eu for à frente de Faraó, e ele me perguntar quem foi que me enviou, o que eu digo para ele? Capítulo de número 3 do livro de Êxodo. Deus vai responder a Moisés. Versículo de número 14 do capítulo de número 3. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E eu consigo imaginar, quem sabe, Moisés perguntando para Deus, e quando eu chegar na frente de Faraó, Senhor, e ele me perguntar quem foi que te enviou, o que eu falo para Faraó? Deus vai responder a Moisés. Quando te perguntarem, você vai dizer, o eu sou me enviou. Mas o eu sou me enviou. Eu imagino Deus falando para Moisés, eu sou o que você precisar na sua caminhada.
o que eu precisar na minha caminhada, Senhor. Sim, Moisés, o que você precisar na sua caminhada. Moisés, se você precisar de um Deus poderoso, eu sou Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Mas Moisés, se você precisar que alguém mude as coisas para as coisas novas, eu sou, Moisés, Jeová Elohim, o Deus Criador de coisas novas. E Moisés, se você precisar, quem sabe na sua caminhada, de alguém que te traga paz, Moisés, eu sou o Jeová Shalom, o Deus que traz a paz. Mas Moisés, se na sua caminhada, na sua trajetória, você precisar de providência, Moisés, eu sou o Jeová Jiré na sua vida, o Deus da provisão. Aleluia. Mas Moisés, se no seu caminho você se ferir, você cair, você se machucar, aleluia, Moisés, na sua vida, eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas. Mas Moisés, se na sua trajetória você se sentir sozinho, abandonado, se você na sua trajetória, as pessoas que estão do seu lado te abandonar, eu sou na sua vida Jeová Shammah, o Deus que está contigo todos os dias, o Deus que te acompanha todos os dias. Moisés, em um momento de escuridão, eu sou a luz na sua vida. Quando o povo clamar e disser que passa frio, eu sou a coluna de fogo que te esquenta. Se o povo reclamar que está muito quente, eu sou a nuvem de dia. E se o povo pedir água no meio do caminho, eu sou a rocha que dá água. Moisés, eu sou tudo aquilo que você precisar no meio do caminho. Se coloque de pé, meu querido. O nível de intimidade que Moisés tinha com Deus era muito grande. O povo que saiu do Egito, o povo que passou o Mar Vermelho, também foi o povo que foi escravizado, que quem sabe vestiu as piores roupas que existiam no Egito, que comeu os piores alimentos que o povo egípcio deixava para eles comer, que passou pelos momentos mais difíceis, açoitadas de chicote, trabalho escravo. Mas quando chegou a dificuldade no deserto, esse povo disse: voltaremos para o Egito, pelo menos lá não passávamos tanta dificuldade. Agora você consegue imaginar Moisés vestia as melhores roupas no palácio, estudou nas melhores universidades que o Egito poderia dar a ele,
comeu dos melhores manjares que tinha naquele tempo. Fora treinado para ser guerreiro naquele tempo. Era chamado filho da filha de Faraó, o homem mais importante daquela época. Mas enquanto a dificuldade chegou e o povo disse: vamos para o deserto, vamos voltar para o Egito, Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for comigo, eu não me movo e eu não saio daqui. Moisés, ele entendia que a presença de Deus é melhor do que uma roupa bonita. Moisés entendia que a presença de Deus era melhor que os manjares que o Egito poderia lhe proporcionar. Moisés entendia que a presença de Deus era melhor do que as melhores faculdades que o Egito poderia lhe proporcionar. Entenda algo essa noite. O Senhor, Ele cumpriu os propósitos que havia na vida de Moisés. E ele é uma das maiores pessoas que a Bíblia vai nos relatar. A sua história é contada todos os dias. Sabe o que Deus estava me dizendo essa tarde? Que Deus, Ele escolhe pessoas para propósitos. E Deus, Ele escolheu pessoas aqui essa noite para propósitos na sua presença. E eu tenho 2 convites a te fazer essa noite. Quem sabe você não sabe qual é esse propósito que o Senhor tem na sua vida. Ou quem sabe você veio pela primeira vez aqui essa noite e você ouviu falar de um propósito e um Deus que cumpre propósitos. Eu te convido você vir até aqui à frente, porque o Senhor quer apresentar os propósitos que Ele tem na sua vida. Não fique tímido, venha até aqui à frente, que o Senhor quer se revelar a você, assim como se revelou a Moisés. Luiz, o segundo convite que eu preciso fazer aqui essa noite é pessoas que conhecem o propósito de Deus na sua vida, que sabem o propósito que Deus colocou na sua vida, mas você se perdeu na caminhada. Você deixou algo te derrubar nessa caminhada. O Senhor me manda te dizer: vem até aqui à frente. Venha reatar esse propósito que Deus tem na sua vida. Eu sei que as dificuldades do nosso dia a dia são difíceis, mas Deus está te chamando para renovar os propósitos que Ele tem na sua vida essa noite. E se você entendeu essa palavra, você entendeu também que quando Ele coloca um propósito na vida de alguém, Ele se compadece daquele propósito até cumprir aquele propósito. Então venha até aqui à frente, Deus quer renovar o propósito na sua vida.